Eu acordei hoje e resolvi fazer uma edição diferenciada para os meus vídeos. E então me veio a ideia de fazer um vídeo com aquelas ilustrações de mãozinhas desenhando alguma imagem na tela. Em outros aplicativos eu até sei fazer isso, mas dentro do CapCut eu não fazia a menor ideia de como fazer, então eu fui pesquisar no YouTube. Comecei minha saga então de buscas de tutoriais ensinando como fazer o efeito da mãozinha pelo CapCut, seja ele pelo celular ou pelo PC. Mas para minha surpresa, mesmo eu buscando até em vídeos estrangeiros, eu não encontrei nenhum tutorial. Isso me fez pensar bastante, por que será que ninguém ensinou a fazer esse tutorial ainda? Foi nesse momento que eu coloquei meus neurônios para trabalhar e pensei, é claro, eu vou ajudar a mim e a você. Este canal será o primeiro canal mundial a ensinar o efeito da mãozinha desenhando pelo CapCut. Mas para que eu possa ensinar as pessoas a fazer esse efeito, primeiro eu também tenho que aprender. Foi aí então que eu resolvi mexer demais no aplicativo até que finalmente eu consegui. Então acho que posso me gabar por ser a primeira pessoa a conseguir descobrir como fazer esse efeito no CapCut. Sem mais delongas, abra o seu aplicativo do CapCut. Se caso você edita pelo PC, os princípios são os mesmos, basta seguir esse tutorial e fazer aí no seu CapCut de PC. Bom, deixado isso claro, vamos lá. Então você vai fazer a primeira coisa, que é adicionar uma imagem de fundo. De preferência uma imagem que tenha cor sólida, seja preta, seja branca, amarela, vermelha, você escolhe qual será a cor de fundo. Eu vou usar aqui a cor de fundo que vem dentro do próprio aplicativo do CapCut. Para ficar mais visível para você, eu vou escolher aqui a cor de fundo branco. Com a cor de fundo já selecionada, eu vou estar ampliando o tempo em que eu quero que essa imagem apareça na timeline. O tempo em que a animação irá aparecer na tela da sua edição ficará a seu critério. No meu caso aqui eu vou estar deixando em 7 segundos, que já é o suficiente para mim. Com o tempo de exibição já escolhido por mim, agora eu vou clicar em camada. Após eu ter clicado em camada, vou selecionar uma imagem que eu quero que seja desenhada. No caso, eu vou selecionar essa imagem PNG de um gatinho. Você também pode estar selecionando não apenas fotos, mas também vídeos, se você quiser. Com a imagem já colocada em meu projeto, vou estar estendendo o tempo de exibição dessa imagem até o final do projeto. Você precisa fazer o mesmo aí na sua edição, pois senão ficará um efeito meio estranho no final do vídeo. A não ser que você queira deixar assim mesmo, e depois que você tiver feito a exportação do vídeo, você vai lá e corta o final do vídeo que aparece esse finalzinho meio bugado. Vou estar arrastando também aqui a imagem do gatinho para ficar sincronizado com a imagem de fundo. Aqui acho que já está bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou estar selecionando esta imagem do gato e vou estar clicando em cima dela. E com a imagem do gato selecionada, eu vou vir aqui embaixo e vou arrastar para a esquerda, até encontrar a opção onde está escrito mascarar. E após ter selecionado mascarar, eu vou estar clicando na primeira opção onde está escrito dividir. E após eu ter clicado na opção dividir, você vai notar que na tela da esquerda apareceu uma linha amarelada. Eu vou pressionar meu dedo e vou arrastar essa linha até ela cobrir totalmente a imagem do gato. Com a imagem do gatinho já desaparecida, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou estar clicando aqui nos keyframes. Serão os keyframes que irão fazer o gato aparecer novamente na imagem. Do mesmo jeito que eu arrastei meu dedo para cima para subir essa linha amarela, agora eu vou descer o dedo arrastando a linha para baixo. E a cada vez que eu arrasto o dedo para baixo, um novo keyframe é adicionado. Você também terá que arrastar essa agulha para a direita. Esta agulha faz com que a imagem do gato na qual estou aplicando a máscara seja arrastada para a direita também. Eu vou ter que fazer esse processo até o final do desenho, então eu vou ter que arrastar o meu dedo na linha amarela para baixo, aplicando sempre um keyframe. Terei que prosseguir com esse processo de adicionar keyframes até o efeito de máscara revelar a imagem por completo do gatinho. Então eu vou continuar aqui arrastando o dedo para baixo e adicionando keyframes. Se você não quiser ficar adicionando keyframes toda hora, basta continuar arrastando o dedo na linha amarela que os keyframes são adicionados automaticamente. Como você pode ver, a imagem do gato está aparecendo aos poucos, e a gente tem que fazer esse processo até que a imagem esteja por completamente exposta. Enquanto eu sigo essa etapa, por que você não se inscreve e deixa o like nesse vídeo? Afinal, você está tendo acesso a uma informação que nenhum outro canal no mundo ensinou.
E se você também puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, certamente irá ajudar muitas pessoas que gostam de fazer o efeito da mãozinha desenhando, mas não sabiam como fazer esse efeito no CapCut. Bom, com a imagem do gatinho totalmente exposta, eu vou estar voltando na timeline para você ver a animação que os keyframes fizeram. Como pode ver, a imagem do gatinho voltou a desaparecer. Agora vou clicar em camada novamente. E na minha galeria de fotos, eu vou buscar pela imagem de uma mãozinha com uma caneta ou um lápis no formato PNG. Sim, a imagem em que a mão está segurando o lápis ou a caneta precisa estar em PNG, ou seja, sem fundo. Você pode estar procurando no Google alguma imagem assim e estar removendo o fundo caso você não encontre ela no formato PNG. Você pode ver na tela do canto esquerdo que a minha mãozinha já está aparecendo na minha timeline. Eu não quero que esse final aqui apareça, o do braço sendo cortado, então eu vou estar ampliando a imagem. Eu ampliei a imagem fazendo o efeito de pinça com meus dedos. Agora, com a imagem da mãozinha ainda selecionada, vou estar estendendo ela até o final do projeto. Assim, todas as imagens terão a mesma duração de tempo. Pronto, feito isso, eu vou estar ajeitando ela aqui também no começo. E agora eu vou animar esta mão clicando aqui nos keyframes. Agora, seguindo a lógica, eu vou pegar a ponta do lápis e vou colocar bem em cima onde começa a orelha do gato e vou fazer o efeito de ir para a direita e para a esquerda com a mãozinha sempre adicionando keyframes. Você pode ver na tela da direita que os keyframes eu vou arrastando também a imagem da mãozinha na timeline com a agulha como ensinei anteriormente. Eu terei que adicionar esses balãozinhos ou prismas ou losango como muitos conhecem até o final do meu projeto. E toda vez que eu adicionar um desses balãozinhos eu preciso também arrastar a mãozinha. Toda vez que eu adiciono um novo prisma ou um balãozinho como você preferir, eu preciso sempre arrastar a mãozinha para que ela faça a movimentação da esquerda para a direita. Isso fará com que a animação mostre a mãozinha realmente desenhando o desenho do gatinho. Eu poderia acelerar o vídeo aqui para vocês, mas eu vou fazer o processo sem cortes e sem muita edição para que você não fique perdido e entenda cada coisa que eu estou fazendo aqui nesta imagem. Este tutorial precisa ser bem explicado, pois você não vai achar esse tutorial em outros canais, a não ser agora depois que eu fiz esse vídeo, muitas pessoas provavelmente vão me copiar. Mas eu não me importo com isso que as pessoas me copiem, afinal se estão me copiando significa que eu agreguei algo na vida de alguém. E também servi de inspiração para essa pessoa, não é mesmo? Então se você quiser pegar esse vídeo como ilustração para demonstrar para o seu público e fazer o seu próprio tutorial, fique à vontade. Mas se você for bastante ético e quiser me oferecer os créditos, eu ficarei eternamente grato. Mas de volta ao que realmente interessa neste tutorial, você pode ver que estou quase concluindo aqui por completo a imagem do gatinho. Falta apenas terminar as patinhas e pronto, imagem concluída. Note também a quantidade enorme de balãozinhos ou keyframes que estou aplicando nesta imagem, só para fazer essa animação. Vou aplicar mais alguns aqui para fazer a mãozinha desaparecer da imagem e pronto. A fase de animação da mãozinha está completa. Espero muito que este tutorial tenha ajudado você a aprender a fazer o efeito da mãozinha em suas edições. Independente se for uma edição feita pelo celular ou pelo PC, apenas usando o CapCut. A gente se vê nos próximos tutoriais. Tchau!